Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal interativo no YouTube. E hoje nós vamos tratar de timidez. E quem mandou a pergunta foi a Luciane e olha só o drama dela. Ela diz assim: Meire, eu tenho 34 anos, trabalho numa empresa multinacional e ainda sofro com a timidez e às vezes falta assunto quando encosto nas pessoas. Como lidar com uma situação como essa? Luciane, é o seguinte, a única forma que a gente tem de superar uma timidez é enfrentando a timidez. Agora, para a gente superar esse problema da falta de assunto, o que eu aconselho a você é fazer o seguinte: começa a se aprofundar um pouquinho em 3 ou 5 assuntos de cada vez. Então você vai lá ver no jornal, estão falando sobre o quê? Estão falando sobre Zika, estão falando sobre economia, estão falando sobre o quê? O que está acontecendo no mundo. Então você pega lá 3, 4 assuntos, se aprofunda um pouquinho só nele, não precisa se tornar uma super especialista nisso, não é o objetivo. O objetivo é simplesmente que você puxe um assunto, que você tenha um assunto para falar um pouquinho, né, o mínimo possível sobre aquele assunto. Uma outra dica, isso já vai ajudar você a melhorar um pouquinho sua autoconfiança com relação aos assuntos, tá? Outra dica que eu dou é o seguinte: como você já trabalha numa empresa, ou seja, você já conhece outras pessoas, o bacana é que você realmente busque esse contato, não evite os contatos. Então você começa a conversar com a pessoa e pergunte sobre ela. Você sabe que uma forma bem bacana de você ser bem querida é perguntar e se interessar pelas pessoas e não ficar falando só de você. Então pergunta, a pessoa tem filhos, pergunta sobre a família, pergunta onde estudam e você, nessa conversa, você vai ver que vocês têm pontos em comum. Então, às vezes o filho estuda no mesmo bairro, ou às vezes na mesma escola, algumas coincidências, sempre acontece isso. E aí você pode puxar aquele ponto para conversar sobre outras coisas. Então, o importante, Luciane, é que você não perca as oportunidades. Então, se você estiver numa festa, se você estiver com os amigos, puxa esse assunto, esses que você vai estudar, tenta falar com alguém sobre esse assunto, porque você vai ganhando fluência nesse assunto e vai ganhando mais confiança, tá legal? E aí dessa forma você vai fazendo com que essa ansiedade, essa sensação ruim que vem no corpo, toda vez que você se aproxima de alguém, ele vai diminuindo porque você vai ganhando mais experiência. E a sua experiência faz com que você se torne mais confiante, tá legal? E vai assim que daqui a pouco, minha amiga, você já tá arrasando por aí. Olha, gente, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida sobre relacionamento, sobre comportamento humano, manda aqui para o nosso canal, aqui no nosso link, pelo nosso site, e nós responderemos por aqui. Se você gostou, deixa um like aí que isso ajuda, compartilhe também e inscreva-se no nosso canal. Um grande beijo para você e até a próxima. Oi, gente, tudo bem? Hoje fazendo o que a gente tem medo. Então, a questão é o seguinte: você vai, para a gente terminar esse assunto, de novo.